Mas a gente permanece na terceira parte, mas ainda do capítulo 1 do Evangelho de João. E sim, a gente lê hoje do 10 até o 18, né? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Todos nós recebemos também da sua plenitude de graça por graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. A gente estava comentando aqui na conversa na comunhão, capítulo 1, ele é assim extremamente rico, e João vai escrevendo muita coisa que o Senhor depositou mesmo, né, ele, na vida dele. Mas a impressão que dá, eu não sei nem se o próprio João escrevendo, às vezes se apercebia, né, de toda a profundidade que o Senhor estava colocando na vida dele, né? A impressão que quando eu leio, algumas coisas assim vêm, mas ainda são um pouco superficiais e tudo, né? E às vezes algumas outras questões requer a gente caminhar mesmo com o Senhor, né? Tempo de vida com o Senhor, independente de estudar ou se esmerar, né? O tempo mesmo de andar com o Senhor, que o Senhor vai abrindo algumas questões, né? Nesse versículo 10, agora lendo, veio na minha cabeça, eu estava até separando Isaías, mas veio na minha cabeça o texto de Hebreus, né? Quando ele diz aqui, né, o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Né? Tudo aquilo que havia... Interessante, a palavra mundo aqui, a impressão que eu tenho é que ela se refere mais aos habitantes, não o mundo planeta ou o mundo criação, né? Porque a gente percebe que quando o Senhor mandou o vento cessar, o vento obedeceu. Quando o Senhor deu uma ordem para ser lançada, né, a pesca lá de Pedro, jogar lá a rede, ele enviou os peixes e os peixes obedeceram, né? Então a gente percebe que a criação em si, né, terra, céu, mar, animais, né, reconheceram que estava diante do Criador, de alguma forma, obedeciam à voz do Senhor. Né? Impressionante que apenas o homem, né, que seria a coroa, né, dessa criação, está diante do Criador, diante do Senhor, e não conseguiu o reconhecer. Né? É claro que ele diz que ele veio para o que era o seu, os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
né? Então ele veio para que os seus não receberam, não reconheceram, né? Não simplesmente lidaram como ele fosse um carpinteiro, uma pessoa comum da Galileia, né? Enquanto todo o restante da criação conseguiu reconhecer, e até as potestades, né, principados, espíritos malignos, né, como no caso, quando repreendeu daquele homem, ele perguntou assim: Senhor, não nos mande para as profundezas, né, do abismo, mas permita que a gente vá e entre naqueles corpos ali, né? Então, assim, eles reconheceram que eles estavam diante do Senhor. Olha que coisa interessante. Eles sabiam que uma palavra do Senhor e todos eles seriam lançados no abismo profundo. Interessante é quando a gente percebe assim, olhando esse texto e refletindo, o tamanho da cegueira do homem, né? Porque toda a demais criação consegue reconhecer e ver a pessoa de Jesus Cristo, mas os homens naquele momento continuavam cego, duro, enfrentando, querendo apedrejá-lo, querendo cercá-lo, querendo criar situações para tentar articular contra ele, né? Então isso realmente leva a refletir muito sobre o que o Espírito de Deus fala através da boca de Jeremias, quão enganoso é o coração do homem e quão perverso. O nosso coração, né? É claro que sem a obra do Senhor, estou falando só do nosso coração, em si mesmo, a gente como homem, o nosso coração é extremamente, como diz a Escritura, maligno, perverso, mau, muito, extremamente mau, extremamente cego, cheio de trevas, né? Como a gente viu na última segunda-feira, né? É muito, muito mais duro do que a gente imagina. Às vezes a gente, né, antes de conhecer a Cristo, eu sou gente boa, sou legal, trabalho, corro atrás e tal. Acho que esse primeiro encontro, né, com o Calvário, esse primeiro encontro com o Senhor, quando o Espírito Santo toca no nosso coração, é um pouco disso, né? É a pessoa que cai de joelhos diante do Calvário, que ela se quebra mesmo. É quando a gente enxerga assim, como realmente toda a nossa natureza se faz inimiga de Deus. Paulo fala que na nossa inimizade, né, nós éramos inimigos no nosso entendimento, né? Nós lutávamos e toda a nossa natureza feria a Deus, essa natureza caída, né? E às vezes, né, como uma pessoa pode clamar por salvação, né, se ela não tem essa perspectiva? Isso é algo que me deixa hoje muito triste nos dias atuais, né? Porque é como as pessoas estivessem oferecendo a Jesus como um produto, como uma coisa assim, olha, né, você aqui, assim, olha, quase que tentando obrigar a pessoa, né? Quando na verdade nós, uma vez com os nossos olhos descortinados, né, deveríamos clamar sem cessar para que Ele nos aceite, para que Ele nos receba. Interessante que a sequência da pregação, né, de João Batista em Mateus capítulo 3, quando ele começa, né, arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus, e em Mateus 4, quando Jesus sai do batismo, depois que sai do batismo, vai para o deserto, sai do deserto e faz a sua primeira caminhada e começa a pregar com as mesmas palavras: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus entre vós, né? E talvez todo mundo esperava a manifestação do Filho de Deus, aquilo que Paulo fala, o mistério que estava oculto, né, que agora foi revelado, o que havia sido profetizado durante milênios, vamos colocar dessa forma, né? Porque desde os primeiros profetas já apontavam para o Filho, e talvez a gente esperasse uma coisa tão gloriosa, tão grandiosa, uma coisa, né, Deus vindo, uma coisa tão assim, e de repente a gente percebe uma mensagem simples, dizendo ao nosso coração: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus, né? E o que é esse arrependei-vos, né? Na verdade, às vezes a gente espera tantas coisas e não tem noção, né, do que o arrependimento, do que um coração contrito e quebrantado, como isso se torna uma porta para Deus entrar numa vida e operar profundamente naquela vida, depois que aquela pessoa está desmontada, quebrantada aos pés do Senhor, né? É esse arrependimento mesmo que Pedro, quando pregou no dia de Pentecoste,
e anunciou claramente a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo, falando a respeito daquele homem justo, nazareno, que andou na terra, profeta de Deus, né, que eles haviam crucificado. No final da pregação, o que ocorre? No final da pregação, as pessoas perguntam: o que faremos, pois? É isso que a pregação do arrependimento gera. Quando a gente ouve a palavra de Deus e no final, isso fala assim: o que eu vou fazer agora? Cara, isso destruiu quem eu sou. Isso acabou com qualquer perspectiva, sonho, tudo que eu tinha, meu projeto, estudar, fazer isso, me programar e tal. Agora que esse evangelho chegou e agora que a coisa foi descortinada para mim, o que eu faço agora? As pessoas estavam perguntando para Pedro, as pessoas perguntaram para João Batista, quando estavam indo até o deserto. Elas não iam às sinagogas, elas saíam de Jerusalém, da Judeia, até o deserto para ouvir a palavra de Deus que havia chegado sobre a vida de João. Né? E depois que João anunciava isso, o que eles faziam? Cara, o que a gente faz, João? Não foi o cobrador de impostos, os cobradores de impostos, né? Perguntaram para ele, o que ele disse? Não cobre nada acima do que é justo. Os soldados perguntaram, o que faremos nós? Né? Não acusem ninguém falsamente e se contentem com seu soldo. Né? Então, assim, deixa claro que João, com aquela mensagem de arrependimento, estava preparando o caminho do Senhor. Ele estava aterrando os vales, cortando os montes, ou seja, na verdade aquela mensagem era para trabalhar profundamente nos corações, preparando o caminho da chegada do Senhor. Né? E a gente percebe que, como a Escritura disse, grande parte dali dos judeus não o receberam. Né? Então, assim, esse versículo 10, eu lembro de Hebreus, que diz assim, ó, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Né? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, olha que texto interessante, né? O escritor de Hebreus coloca aqui, fala claramente quem é o Senhor. Né? Todas as coisas são sustentadas por Ele. Né? Todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Exatamente como João fala aqui no versículo 10, né? O mundo foi feito pelo intermédio dele. E mesmo com tanta majestade, tanta grandeza, tanto poder, ele não utilizou nenhuma dessas coisas para o homem poder recebê-lo. Pelo contrário, ele se fez carne e veio como um homem qualquer. Diz o profeta Isaías, um homem sem aparência e sem formosura. Um homem que sabe o que é padecer, que conhece a dor. Uma pessoa como um judeu qualquer, moreno, 1,60 m, 65, uma estatura mediana, né, caracterizado por, naquela época, uma pessoa que passava despercebida. Olha que coisa interessante. Deus se fez homem e veio sem aparência. Ele não usou nada daquilo que ele é para nos convencer a chegar a ele. Olha que coisa interessante. Mas chegou com uma mensagem muito simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Paz, tudo bom? Então Deus, nosso Deus, ele é um Deus simples e um Deus humilde. Ele não é um Deus exibicionista, como o diabo é. Ele não é um Deus de plateia. Ele não é um Deus que... Não, pelo contrário. Apesar de ser Deus e possuir tudo isso que nós lemos aqui no capítulo 1 de Hebreus, ele vem e nasce num estábulo. Ele passa algum tempo no Egito e depois cresce na Galileia, das regiões mais desprezadas em termos de status religioso do momento, daquela época. Ele é um carpinteiro, né? Um homem que trabalha com a madeira, com formão, com martelo. Você já parou para pensar Deus dessa forma?
para você pensar assim, aquela pessoa que fez aquela cadeira que um israelita estava comprando, né? Ou quero essa mesa aqui, pegava essa mesa ali, e Jesus aprendeu a sua profissão com José, né? Aquela pessoa é Deus. A gente acabou de ler aqui, o verbo que se fez carne. Agora, se Deus é tão simples, né? Uma infinita humildade, né? Que realmente assim vem de uma forma para não nos convencer pela aparência, mas sim pelo conteúdo de quem ele era e as suas próprias palavras, né? Como é que a gente pode pensar que Deus espera que o seu povo haja? Né? A gente parar para pensar assim, como é que Deus espera, o que ele espera de um povo? Será que ele espera uma coisa magnânima? Será que ele espera, sabe, coisas assim impressionantes? Ou será, como diz o pequeno profeta na antiga aliança, um povo humilde e que através do seu andar, das suas atitudes aqui na terra, lava os seus pés todos os dias? Um povo simples, um povo que não está preocupado, né, na questão quantitativa, na questão numérica, sabe? Se tiver calor, irmãos, quiser dar uma ligadinha ali no ar, Deva, o controle fica ali. Não, irmão Rafael. Sou pastor não. É só dar uma ligadinha ali, Deva. Mas eu também estou sentindo calor, irmão. Aí você falou, me chamou a atenção também. Falou, outros irmãos estão sentindo calor às vezes, né? Não menciona. Né? Então, assim, um povo simples, que busca ele de uma forma simples, que se reúne no nome dele, que não se reúne buscando seus próprios interesses, mas que quando se reúne no sentido de agradá-lo, de servi-lo, de conhecer mais ele, de permitir que o Espírito, né, através da vida de cada um, possa revelar mais do Filho, possa acrescentar na nossa vida, possa dispensar da nossa vida. A nossa expectativa quando se reúne deveria ser só o Filho e mais nada, né? Porque ele nos basta, ou deveria nos bastar, até porque se ele, que nós lemos aqui, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, e que sustenta todas as coisas, que fez o universo, se ele não nos bastar, o que vai nos bastar? Nada. Seremos como um cachorro correndo atrás do rabo, seremos alguém como andando em círculos, né? Porque nada vai de fato nos bastar se o Senhor não se tornar tudo para nós, né? E quando eu leio esse versículo 10, né, eu fico pensando assim, puxa, o verbo estava no mundo, né? De tantas promessas que Deus fez a tantos homens, a começar de Adão, né, e continua fazendo até hoje. Não existe, no meu ponto de vista, irmão, mas eu estou aberto para estar equivocado, não existe nenhuma promessa que faça maior sentido ou tenha uma expressão maior do que quando o Pai, durante toda a história, prometeu a vinda do seu Filho. Nós, como Paulo disse, não sabíamos que era o seu Filho, porque era um mistério oculto, né? Nós, quando digo nós, me incluindo aqui nesse momento, ainda que como gentios, nos dias de hoje, o que esperávamos era o Messias, o Yeshua HaMashiach, aquele que viria realmente, como Deus falou a Adão e Eva, para pisar a cabeça da serpente, que viria da descendência de Eva. Falou, por inimizade entre a tua descendência e a descendência da serpente. Havia uma expectativa de que um dia um homem ia nascer e ia esmagar a cabeça daquela serpente que um dia fez os nossos primeiros pais caírem e serem expulsos daquele jardim. Não sabíamos que era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas no momento certo, Gálatas 4, 5 fala um pouquinho disso pra gente. Olha só que interessante. Isso pode ler, varão. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha como é que esse texto fecha. Olha, mas todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, na plenitude dos tempos, no momento exato, Deus Pai cumpre a sua promessa, que na verdade é uma promessa dentro de subpromessas, porque o que ele prometeu a Adão, depois ele confirma, Enoque vê o Senhor na segunda vinda, depois ele reparte essa promessa com Abraão, porque na verdade aquele que viria também da descendência, o verdadeiro filho da promessa, é o mesmo que também está prometido lá a Eva, e depois o mesmo que viria da descendência de Davi, o seu trono não teria fim, é a mesma pessoa. Então Deus está prometendo a mesma coisa a pessoas diferentes ao longo da história, mas apontando exclusivamente para o seu filho. Porque o Pai disse isso, que todas as coisas no céu e na terra vão convergir para Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é a centralidade. Se nós, como irmãos, como igreja, perdemos essa centralidade, então nos tornamos como qualquer outra questão caída do mundo e da criação. O que nos difere, de fato, de todas as coisas? Termos a Cristo como centro. Mais do que um estilo de vida só de um certo e errado, porque estamos num processo de tratamento, mas é Cristo se tornar a nossa centralidade. É a começar do seu povo, da sua igreja, né, de forma espontânea, ainda que impulsionados pelo Espírito de Deus, por obra de graça, e não porque fizemos força humana ou merecemos, Cristo converge no centro da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele encabeça a igreja. Toda a direção, todo o domínio, todo o governo vem da cabeça e de nenhum homem mais. Ainda que o Senhor utilize na sua graça homens cujo Ele põe em cargos e responsabilidades espirituais, mas são pessoas pelo quais essa direção apenas permeia para a edificação do corpo de Cristo. Então, percebemos que essa promessa vem, e percebemos que todas essas promessas têm um significado muito forte quando estão apontadas para o Filho. É claro que Deus prometeu um filho a Abraão, e aquilo foi importante na vida de Abraão, pessoalmente falando, mas aquilo tinha um sentido profético mais profundo ainda, porque Deus estava usando a vida de Abraão para contar a própria história dele mesmo, subindo no monte do Calvário e colocando o seu filho e usando a lei como cunha, como martelo para sacrificar Isaac. Foi poupado, como ele falasse, agora para, é isso, eu queria só contar essa história, porque um dia, na plenitude dos tempos, eu vou enviar o meu filho sob a lei, para resgatar aqueles que estão debaixo da lei, para dar a eles a adoção, para tornar eles filhos. Olha que obra grandiosa. O fato de hoje você ter o Espírito de Deus, meu irmão, que pode clamar dentro de você, Abba, Pai, de você saber que independente de como foi a tua paternidade pessoal, o teu relacionamento com o teu pai, você descobre agora que o teu verdadeiro pai, aquele que te gerou agora, porque lemos aqui que não foi segundo a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Agora fomos gerados pela pregação do Evangelho. Olha, nascemos de novo da água e do sangue. Mas na frente ele vai afirmar isso. Por obra divina, por obra do Filho, quando subiu naquela cruz, né? Então, eu acho assim, essa promessa, a demonstração máxima, particularmente falando, da fidelidade de Deus. Uma promessa que percorreu durante 4.000 anos e não caiu por terra. O Cordeiro de Deus veio ao mundo, né? Eu separei aqui 2 textos assim que eu acho interessantes, que mostram um pouco dessa fidelidade. Assim, são muitos textos, né? Mas esse de Isaías, por exemplo, puxa vida, onde é que está? Ah, está aqui, olha só. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Promessa de Deus
feita por meio do seu servo Isaías. Estamos numa distância, não sei, de aproximadamente talvez 1000 a.C. Quase, né? Uns 750, 740 a.C. Deus faz essa promessa, dizendo: eu vou dar um sinal a vocês. A virgem vai conceber. Olha só, irmãos, realmente a pessoa tem que ser muito servo de Deus para dar uma mensagem dessa, né? Porque se passar no raciocínio, já não falava, né? Porque era algo que, né, já demonstrava loucura, né? Como uma virgem que nunca teve um homem vai conceber? O Senhor cumpriu esse sinal. Uma virgem concebeu. A gente para meditar um pouco na fidelidade de Deus, né? Às vezes eu quero cobrar a fidelidade de Deus numa questão pessoal da minha vida, numa questão: Deus, o Senhor precisa ser fiel, o Senhor está falando isso na minha vida, o Senhor eu sinto isso, o Senhor tem que fazer, mas o Senhor é fiel, mas me ensinaram o tempo todo da minha vida, ao longo da minha caminhada, que o Senhor que promete, o Senhor é o que faz, o Senhor isso, o Senhor aquilo, o Senhor, ainda que tudo isso tenha o seu contexto, a sua verdade, o seu lugar, podemos olhar para a expressão máxima da fidelidade de Deus e perceber que as promessas de Deus, nenhuma delas caiu por terra. Ou seja, o que nós precisávamos mais do que o Salvador, daquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para nos dar a filiação, a abertura de comunhão e a filiação, o Abba Pai. Olha só, estamos falando questões em que para Deus são prioritárias, ainda que haja aqui algumas questões, né? Para minha filha, se tem meia dúzia de bala, tem um guaraná, tem tudo que ela precisa, ela não quer saber mais de nada. E a única coisa que ela vai falar: pai, você prometeu que a gente ia na padaria, o senhor ia comprar o traje, o senhor não comprou, hein? Pai, o senhor prometeu, hein? O senhor prometeu, caramba, o senhor falou, agora o senhor vai ter que fazer. Minha filha faz isso comigo, ela tem 6 anos, a Sarinha. O duro não é isso, o duro às vezes é ver que eu faço isso com Deus. É que ela não está vendo o quanto eu sou fiel fora daquilo ali. A provisão, sentada à beira da mesa, o cuidado, a vacina, o estudo, a escola. Nada disso passa por sua mente. Nem o cuidado, a disciplina, a correção, o amor. Coisas que vão agregar no seu futuro crescimento e que talvez só cheguem ao entendimento dela numa idade maior. O que ela cobra? O chiclete. E às vezes eu não sou diferente com Deus. O que eu cobro de Deus? O chiclete. E esqueço de ver que quando eu acordo, foi Ele que permitiu abrir os olhos, foi Ele que me concedeu saúde, foi Ele que guardou os meus pés do laço do passarinheiro, é Ele que guarda a minha entrada, guarda a minha saída, é Ele que é o meu general, minha torre forte, é Ele que guarda a minha consciência e que me deu de graça a fé como um presente. Porque vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso é dom, é presente de Deus para que ninguém se glorie. Esse presente foi dado. Eu parei para pensar, nunca agradeci. Quando a gente recebe um presente, a gente agradece. Senhor, tu me deu a fé, ela não é minha, ela é tua. Ela foi dada por ti para que eu cresça em ti, e no teu Filho e na obra dele. Obrigado por esse presente, por essa graça. Por isso, cheguemos diante do Senhor com ações de graça, porque Ele nos deu tudo o que Ele tinha quando deu o seu Filho. E quando a gente está cheio dessa graça, e quando a gente está repleto de um coração grato, a gente esquece o chiclete. Não é assim? A gente esquece o chiclete. Passou quando sou da padaria, cadê o chiclete? Já não lembrou o chiclete, porque o momento foi agradável, porque os meus olhos estavam voltados para o autor e consumador da minha fé, porque eu não deixei o meu olho parar no chiclete, aquilo não me fez falta, né? E às vezes, muitas vezes, quando ela nem percebe, eu estou com o chiclete dentro do bolso, e quando chega, ó, divide aí para você, Panelise, entendeu? Quando não está de olho, né? E Deus também é assim conosco, né? Então, assim, foi dado um filho através de uma virgem. Podemos dizer que Deus é fiel, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Falando Ele cumprirá, Ele fará, né?
tem um outro texto também que me chama a atenção, que diz, mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Isaías 9, a partir do 1. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e de Naftali, que era mais no norte, Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Deus é fiel, porque ainda que a palavra que Deus deu a Miqueias, ó Belém de Efrata, tu a menor de todas, há de gerar ali, de vir ali o Salvador. Ainda que ele tenha nascido em Belém, tenha vindo para se recensear seus pais, nasceu ali, foi para o Egito para cumprir uma outra profecia, mas ele cresceu aonde? Na Galiléia. A região desprezada, a região escura, a região da mistura dos judeus, porque não se considerava ali os judeus genuinamente como os do sul. Aquela região que estava em trevas agora viu o quê? A luz. O Filho de Deus está crescendo ali. Sua adolescência, sua juventude. E olha que desde os seus 12 anos já estava discutindo com os mestres, e falando as coisas do seu pai. Quando sua mãe chegou, o que houve? Você se perdeu? Não. Cabe a mim resolver as questões do meu pai. E aqueles homens estavam impressionados. Deus é fiel. E se a gente tivesse tempo para poder observar cada palavra dada a cada servo ao longo desses 4.000 anos de história, nenhuma delas Deus falhou. Todas Deus cumpriu na pessoa do seu Filho. No próprio início do seu ministério, quando ele abriu Isaías 61 dentro da sinagoga, ao ler aquele texto, ele declara no final: hoje se cumpre essa profecia. Mais uma: Deus é fiel. O Verbo se tornou carne e veio até nós. Deus não falhou. Ele não falhou. Então, isso alenta o nosso coração de como Deus falhará nas demais coisas. Paulo disse assim: se Ele nos deu o seu único filho, como é que Ele não vai suprir todas as outras questões muito menos necessárias do que essa, segundo o seu grau de importância? Ele vai ser fiel. É claro que por causa da nossa humanidade, a aflição, a angústia, o dia da espera, os momentos de confronto, os quartos escuros da nossa vida são terríveis. Quando nós passamos por momentos assim, nós gritamos, pegamos a mão dos irmãos, puxamos, pedimos ajuda, choramos diante do Senhor, porque na verdade estamos expressando a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa falta de estrutura, porque somos menos que pó, como disse Ezequiel, através do Espírito de Deus. Mas nisso tudo, uma coisa lá dentro da gente, o próprio Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito. Ainda que a gente reagindo de toda essa forma no momento da aflição, temos uma consolação para o verdadeiro Filho, de que Ele é fiel, de que Ele não falha, de que Ele nunca falhou. E quando a gente pensa nisso, isso deve encorajar a gente em relação à verdade da volta de Cristo. Se Ele foi perfeito na primeira vinda, se na plenitude dos tempos Ele enviou debaixo da lei o seu Filho para resgatar os que estavam sobre a lei, se tudo aconteceu segundo o seu desígnio, o seu propósito, se a Virgem concebeu, se o Verbo se encarnou, a igreja pode duvidar que esse mesmo Jesus voltará? Não voltará, não tardará. Os anjos, os varões ao lado do Senhor, subindo, nos primeiros capítulos de Atos, quando Jesus é assunto aos céus, aqueles dois varões se aproximam e dizem: por que olhaste para o alto, varões galileus? Porque esse mesmo Jesus que viste aqui subir, voltará. Quantas promessas, quantas confirmações. Não há como perpetuar esse sistema aqui na Terra. Não há como perpetuar esse governo. É temporário. O domínio do mal
se tornará mais avassalador, até que se manifeste o filho da iniquidade, o filho da perdição. Mas haverá um fim. Para esse sistema haverá um fim. Porque quando o Verbo se fez carne, ele manifestou entre nós o seu reino. Por isso a palavra arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. Aquela visão que Daniel teve de todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra naquela grande estátua. E a pedra sendo cortada sem o auxílio de mãos, mostrando que não haveria intervenção humana, é lançada aos pés daquela estátua e todos aqueles reinos se desmoronam. E aquela pedra vai crescendo, 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 diz Daniel, até tomar toda a terra, e na interpretação da visão ele deixa claro, esse reino é um reino eterno, que não terá fim. Então, a Babilônia atual, né, que será destruída conforme a visão de Apocalipse, como o anjo pegando aquela pedra de moinho e tacando no mar e dizendo, assim como essa pedra foi lançada ao mar, a Babilônia será destruída. Os homens que ganharam com a sua púrpura, com seu comércio, prantearão, chorarão. Todo esse sistema está fadado ao fracasso. Ainda que por última instância, quando estávamos conversando, o filho da perdição resolverá muitos problemas, o terrorismo internacional, as questões de conflito, as questões de preconceito, de raça, de divisão, de briga, de fome, e esse homem ainda há de ser adorado por muitos, aliás, todos aqueles que não têm a marca do Cordeiro, o adorarão, servirão a besta, dirão, olha, a besta é realmente... Mas isso tem um fim. A Escritura nos relata, para consolo nosso, que a Babilônia terá o seu fim, o falso profeta terá o seu fim, a besta terá o seu fim, Satanás será lançado, preso por 1000 anos e depois lançado no lago de fogo. Olha só a realidade nossa, onde nós estamos dentro desse contexto, aonde? Com Cristo e em Cristo. Recebemos essa fé como presente para crer nesse evangelho maravilhoso. Nascemos de novo por causa dessa obra que ele fez. E sabemos, pelo Espírito de Deus, que todas essas coisas estão designadas. Então, quando nós sabemos isso, nós não vamos correr atrás disso. Só vamos andar em alguma direção se aquilo for a permissão do Senhor. Olha, tem um propósito. Né? Aquele irmão estuda, se torna um físico, faz o seu doutorado, mas Deus tem um propósito naquilo ali. Deus vai levar ele entre os outros doutores, como Newton, que deixou mais escritos cristãos do que as suas próprias 3 leis. E muitos não sabem disso. Um homem que temia o Senhor. Newton era um homem que servia ao Senhor. Né? E muitos outros cientistas também, Pasteur e muitos outros, né? Que eram pessoas que temiam a Deus. Né? E alguns indiretamente até, né, como Einstein, mas indiretamente, mas tinham a noção, ou pelo menos o temor de reconhecer de que deveria existir um Deus, ainda que não o conhecesse como pessoal. Assim penso eu, mas não podemos nem afirmar isso. Né? Então, assim, Deus o vai levar, aquele irmão, né, e Deus vai colocar os seus servos, né? E Deus vai espalhar os seus servos em todos os locais, né? Vai enviar a luz nas regiões mais densas, nas trevas, mas é porque Ele está nos enviando. Outra coisa é quando nós queremos ir no nosso nome, quando nós queremos ter o título de doutorado, quando nós queremos ter, sei lá, uma grande empresa. Outra coisa é quando Deus coloca na nossa mão uma grande empresa para cuidar. Porque aquilo é uma manifestação do reino dele, aquilo é sustento, é porta, é abertura, e aqui o irmão teme aquilo e conduz aquilo diante do Senhor. Percebe a diferença entre ir atrás e Deus nos lançar nessa direção? Isso vem para sucumbir com a ansiedade, porque é Deus que está fazendo, não o nosso coração que está desesperado por atrás dessas coisas. Né? Então, assim, é uma promessa claramente cumprida também aqui, né, do profeta Isaías. E aí,
Eu acredito que tudo isso podia estar passando pela cabeça de João quando estivesse escrevendo isso, quando ele estivesse vendo, né, como ele viu, como ele reclinou a cabeça dele. O Verbo se fez carne. Ele habitou, Deus cumpriu, Deus enviou o seu Filho, né? Enviou com esse propósito. Olha, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. É lindo, né? Que irmão gostaria de contribuir assim com esse? 14? É. Esse 14 aqui, eu acho que ele é um dos cernes, ele é a centralidade do propósito eterno de Deus, né? Um irmão que a gente conhece, ele fala, porque às vezes hoje a humanidade ela tem são muitas vozes que falam permeando a humanidade, né? E Deus, como o Rafa vem falando, ele vem falando através dos profetas ao longo de muitos tempos e de muitas gerações de pessoas e séculos, falando acerca do seu desejo sublime do seu coração. E engraçado, como é algo que é um desejo do coração daquele que fez tudo, e a gente às vezes deixa de ouvir o desejo do coração daquele que fez tudo e que vem falando desse desejo ao longo de todas as gerações, de toda a raça, língua e nação, e a gente às vezes não dá ouvido a esse desejo profundo do coração desse Criador. Isso aqui, esse texto de João 1,14, ele é a centralidade do desejo do coração daquele que criou tudo. Quando o Pai desejou no seu coração criar alguma coisa, o primeiro propósito do coração do Pai de criar alguma coisa foi por causa dessa centralidade da pessoa do Filho de Deus. Então por isso que ele vem ao longo de todas as gerações fazendo menção desse desejo maior dele, que era manifestar, expor o seu Filho para toda a criação. Que maravilha isso. É como, às vezes a gente fica muito animado. Hoje eu sou pai, né? Assim, acho muito interessante. Quando eu vejo assim, o meu filho brincando e fazendo algo que é diferente, aí você quer mostrar para todo mundo. Não é? Você não tem aquele sentimento, aquele que é pai, que é mãe. Vai ter uma apresentação na festa da escola do filho. E aí o pai chama o vizinho, chama o primo, chama o tio, né? Chama todo mundo para ver que o filho dele vai fazer um malabarismo ali. E aquilo ali enche o gozo do coração do pai. Esse texto aqui, irmãos, é uma analogia muito mínima para nós. O pai manifestou aquilo que estava no seu coração e expressou para todo ser visível e invisível, irmãos. A criação, tanto visível e invisível, nunca tinha visto quem era Deus. Irmãos, isso daqui é algo para a gente degustar. Esse versículo 14, acho que semanas. Porque aqui está revelado, irmãos, tudo, aonde está toda a nossa atenção da pessoa de Cristo Jesus. Devemos abrir mão de qualquer outro desígnio e desejo do nosso coração. É isso que o Rafa está falando aqui. Porque, irmãos, se todo o desejo do Pai era expressar o seu Filho para todo ser visível e invisível, era porque algo sublime Ele ia mostrar para nós. E não só mostrar,
mas também sermos participantes dessa expressão. Olha só, irmãos, os irmãos estão conseguindo levantar? Vamos ser participantes, irmãos. O Senhor não só quis manifestar o seu Filho, mas Ele também nos chamou para que pudéssemos fazer parte dessa manifestação, dessa expressão de amor. Esse é o propósito, irmãos. Mas voltando ao propósito eterno de Deus, é de expressar o seu Filho. Sabe por causa de quê? Porque esse Filho unigênito que estava no seio do coração do Pai, Ele criou junto com o Pai, que é o que está dizendo aqui. No princípio era o Verbo, e Ele estava o tempo todo com o Pai, o Pai com Ele e Ele com o Pai. E o Pai via o Filho, e o Filho via o Pai criar, e o Pai amava o que o Pai, e o Filho amava o que o Pai criava. Só eu queria ler um outro texto. Claro. Irmãos, Provérbios, isso aqui fala muito ao meu coração. Porque a gente não tem como ler isso aqui se a gente não vê esse texto de Provérbios, capítulo 8. Seria bom a gente ler todo o capítulo 8, mas eu vou me resumir para que a gente não tome muito tempo. Volto a falar, isso aqui seria semanas de estudo, esse 14 aqui, porque isso é muito rico. O Verbo se fez carne, irmãos. Ele nasceu como tudo que o Rafa falou, ele veio do nascimento virginal. Ele veio, irmão, cumprindo todas as profecias. Ele veio, o Pai veio falando dele através das gerações. Mas, olha só como que esse Verbo veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. Preste atenção, irmão, nisso aqui. A partir do 22. O Senhor me possuía no início de sua obra. Que coisa linda, irmãos. Desde a eternidade fui estabelecido desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Que maravilha, o Senhor estava. O Filho unigênito do Pai estava. Ele acompanhou toda a criação do Pai do lado dele, vendo o Pai criando tudo. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite. Olha só, ele estava vendo cada detalhe, irmãos. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto, dia após dia. Que maravilha é isso, irmãos. Eu era as suas. O que está escrito, irmão? Olha a relação do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. Eu era as suas delícias, folgando perante Ele e em todo o tempo. Irmãos, Esse é meu filho amado. que isso, irmãos? Ele estava o tempo todo com o Pai, o Pai com ele. E sabe agora o que ele está fazendo, esse Pai? Ele está mostrando para a gente essa relação que ele tem com o Filho. Ele está querendo manifestar isso a nós. E não só manifestar a nós, irmãos, mas fazer esse Filho pisar aqui nessa terra. Irmãos, o mais interessante, vamos seguir esse texto, que o Filho não foi obrigado a fazer isso, como muitas pessoas falam, que era a única função do Filho. Eu já ouvi pessoas falando assim, que a única função do Filho era morrer pelos nossos pecados, como se fosse algo obrigatório. Mas não foi. Olha só que interessante, ele continua o texto: regozijando-me no seu mundo habitável. Olha só, ele estava se regozijando junto com o Pai em toda a criação e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha só, irmãos, ele já se via se encarnando. Que ali ele está falando, e achando as suas delícias com os filhos dos homens. Ali ele já estava vendo ele se manifestar em carne.
Porque Ele queria tabernacular conosco. Era o desejo do coração do Filho, se fazer um de nós. Que maravilha! Porque Ele queria experimentar na sua plenitude a criação junto em todos os aspectos do Pai, porque Ele a amou. Ele desejou isso tudo junto com o Pai. Que maravilha! Aí qualquer problema que a gente tem, irmão, fica de lado, não importa. Qualquer planejamento de vida nosso que vá pro ralo, não interessa. Qualquer proposta, irmãos, que a gente possa ter, que foi destruída, não importa. Sabe o que pode ter? O que importa é que o propósito de Deus está se cumprindo. Não diz lá Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós o amamos e Ele nos ama, então tudo vai cooperar. Porque o amor de Deus está em nós. Isso é um grande privilégio, irmão. Aí não vamos viver preocupados, sabe? Pedindo, irmão, eu não sei o que, eu não aguento, não tem como. Irmãos, o Pai manifestou o Filho, aquilo que é o esplendor da sua glória. O texto que o Rafael leu de Hebreus 1. Que texto, irmãos? Ele é a expressão exata do Pai. Ele andou aqui, irmãos, cheio de graça e de verdade. Manifestou a glória de Deus, meus irmãos. Que mais vamos esperar? Qual é a maior promessa que a gente tem para receber na nossa vida? Irmão, não tem maior promessa. Não, mas Deus não cumpriu todas as promessas, mas cumpriu a maior promessa, irmão. Eu não tenho mais nada para cumprir na nossa vida. Ele já deu tudo que Ele tinha para nós. Ele já deu tudo. Irmãos, precisamos nos arrepender verdadeiramente. E ver que verdadeiramente o Pai já nos deu tudo. Arrependimento significa metanoia, mudança de mente. Mas, irmãos, infelizmente, irmãos, o inimigo ele é sujo. Quando ele não pode ir contra, ele se alia junto com a religião. E as pessoas fez assim bolo na religião. E acha que Deus é o provisor da vida pessoal de cada um. Irmãos, Deus até pode nos aprovisionar algo para a nossa vida. Mas o objetivo do Senhor não é esse. Entenda isso, meus irmãos. O objetivo, o cerne do propósito de Deus é expressar o seu Filho na terra. Irmãos, e quando o Filho vai, é ascendido à sua glória. Ele agora, quando o Rafael falou aquele texto de Atos, quando agora ele é recebido em glória, ele agora deixa uma comissão para nós de expressar esse Filho que estava no coração dele, meus irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Que privilégio nós temos, irmãos! Que isso? Será que para nós importa aquela promessa ou aquilo que plano que foi frustrado? Será que isso vai importar para nós? Irmãos, temos um tesouro nas nossas mãos. Temos uma riqueza. E algo, irmãos, incomparável. Incomparável, que eu acho que só vai ser revelado totalmente para nós. O que podemos expressar. O que o Senhor nos convidou a expressar, irmãos, é algo muito sublime. Que só naquele dia, por isso que vai haver pranto e ranger de dentes naquele dia, meus irmãos. Muito pranto e ranger de dentes. Porque vai ver a oportunidade de quantas vezes perdemos a oportunidade por causa de pensamentos mesquinhos nossos de expressar o Rei do Reino. Gosto muito de falar assim. De expressar o Rei do Reino, irmãos. De expressar o seu Filho.
E aí quando ele olha para a terra e vê a gente expressando o filho dele, como isso não deve alegrar o coração do Pai? Como? Irmãos, como o Pai não vai se regozijar? Entende, irmãos? Por isso que diz aqui, olha só, ele termina o texto. Irmãos, não tem como a gente ficar reclamando de áureos e bugalhos, né? Não tem uma expressão dessa? Olha aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Percebe, irmãos? Glória como unigênito do Pai. Porque o Pai sempre quis expor o seu filho. Quis sempre expressar o seu filho. E ele naquele momento ele está apresentando o filho dele na festinha de escola. Meus irmãos, isso é muito grandioso, meus irmãos. Não sei o coração dos irmãos, mas isso só existe de esperança, né? Sabe? O Senhor é maravilhoso. E ele não quis fazer isso tudo sozinho. Ele poderia ali expressar o seu filho e terminar tudo. Sabe? Mas ele, o texto que o Rafael leu lá de Gálatas 4, ele quis nos adotar como filhos também, para que também pudéssemos ter esse privilégio. Você falou, eu lembrei desse De texto. sermos chamados filhos de Deus. Olha só, meus irmãos. Você também vai ser aquele que o Senhor vai querer botar na vitrine. Vai falar assim, esse é meu filho. Ai, irmãos. Você falou, olha, eu lembrei, você falando desse texto aqui, ó. Até na situação. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Encaixa assim com o que você estava compartilhando. Romanos 8. Tremendo, né? O nosso coração, assim, quando a gente reflete nessas coisas, né? Parece como o Senhor vai enchendo o nosso interior, né? Conforme a gente vai meditando a respeito dele mesmo, né? Eu lembrei aqui de, né? Acho que é muito rico a gente ler, embora a gente conheça, já tenha lido outras vezes, ler Filipenses 2, né? E diz assim, olha, também em vós, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, como foi falado, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, olha o verbo se fazendo carne,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi crucificado, na sua acusação, na placa sobre a sua cabeça, estava escrito: Rei dos Judeus, em 3 línguas, né? O estavam crucificando, né? E o Pai o fez Rei de Reis e Senhor dos Senhores, aquele cujos homens, né, deliberadamente acusaram falsamente, né, pagaram testemunhas falsas e pressionaram a Pontes Pilatos, né, e clamaram pela crucificação. Deus pegou o seu filho e fez o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todo nome, quer os homens aceitem ou não. A gente leu aqui que todo joelho se dobrará no céu. No céu, irmão, no céu, né? Pode ser 4 seres viventes, pode ser Miguel, pode ser Gabriel, pode ser arcanjo, pode ser serafim, pode ser querubim. Vai ter que dobrar o joelho diante de Jesus Cristo. Na terra e debaixo da terra. Lembra quando ele encarnou as miríades de anjos chegando aos pastores no campo e adorando? E adorando, olha só, os anjos adorando. A gente, como homem, não tinha nem noção, né? Hoje a gente começa a ter a compreensão de adorar a Deus, né? E o céu estava adorando já. Está adorando, olha só que coisa maravilhosa. O Filho se encarnou. Paz na terra aos homens. Ele chegou, né? Essa fidelidade, eu lembrei de uma outra promessa aqui também, de Deus usou a boca de Moisés, dizendo, em Deuteronômio 18, né, capítulo 15, ele fala assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Realmente, ambos no seu nascimento sofreram um ataque do governo, tanto Moisés como o Senhor por Herodes. Ambos fugiram. Ambos tiveram um chamado de libertar um povo, ainda que um físico, o outro espiritual. Além um de conduzir homens israelitas à terra que emana leite e mel, e outro, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, conduzindo muitos filhos à glória. Né? Moisés falou talvez assim, por inspiração divina, sem imaginar a semelhança que a vida que o Senhor teria aqui encarnada seria, em termos de figura, muito parecida com aquele mesmo. Deus cumpriu. Cada trechinha que a gente vai lembrando, vai pegando aqui a respeito do Filho, sobre ele estará o Espírito de... Vou pegar isso aqui também, que veio agora na minha cabeça aqui muito... O Antigo Testamento, do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Deus cumpriu. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, confirmando lá 61, né? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Os 7 aspectos, os 7 Espíritos de Deus, como disse o profeta em Apocalipse, repousando sobre o Filho. A ele não se dá por medida. Pleno.
deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha que coisa interessante. Até a maneira como o Senhor caminharia, se expressaria, o Espírito de Deus na boca de Isaías já está profetizando. E por isso o Senhor mais tarde fala com Israel: quem sou como eu, que conto essas coisas antes que elas aconteçam, para que vocês saibam que foi o Senhor, o vosso Deus, que as disse, para gerar plenitude de alegria e confiança no coração de vocês. Que coisa tremenda, nenhum aspecto falhou, nenhuma palavra, nada a respeito do Filho, todas se cumpriram cabalmente na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até a essência da Páscoa, até o motivo pelo qual, como Deus libertou aquele povo, estava ele, o Cordeiro de Deus, no 14º dia de Abib, sendo crucificado no entardecer. E naquela tarde muitos cordeiros estavam sendo, não só já estavam separados, mas estavam sendo crucificados, estavam sendo imolados para serem preparados, assados no fogo. As famílias estavam fazendo isso naquele momento. E o Cordeiro de Deus estava sendo assado naquela cruz em provação, como o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cujo sangue nos umbrais não permite a entrada do anjo da morte. Meu Deus, estava ali toda a fidelidade, todas as figuras e sombras sendo cumpridas claramente na pessoa de Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, falou que é no sol, no meio-dia. A primeira aliança começou do zero da criação. Quando você gira o relógio, a primeira ponta por quê? 12. É a primeira aliança, meio-dia, plenitude dos tempos, 12 tribos. Quando você anda o relógio de novo, fica onde? 24, meia-noite, porque ele virá como ladrão. 12 apóstolos, o fechamento de 2 círculos, 2 alianças que se completam na pessoa de Jesus Cristo. E ele virá, como nós falamos, cremos que ele virá, porque assim ele tem dado provas da sua fidelidade. Virá como ladrão na noite agora, não mais ao meio-dia, na plenitude dos tempos. O Senhor cumpriu cada aspecto da sua promessa, cada detalhe revelado a cada serva. Jesus falou isso: olha, o que vocês estão vendo aqui, os profetas e homens do passado ansiaram, porque eles profetizaram a meu respeito, mas profetizavam sem entender, sem compreender. E agora vocês que estão aqui, Jesus estava falando para aquela multidão, né? Não conseguem reconhecer. Está aqui alguém mais sábio do que Salomão. Mas a rainha de Sabá saiu da sua terra para ir ter com Salomão. E vocês estão aqui e não ouvem as minhas palavras. Maior será o juízo sobre vocês. O pior não está diante do Senhor, o pior está diante do Senhor e não reconhecê-lo. Por isso a palavra de Deus diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Não deixe que passe um dia da tua vida sem reconhecer o Senhor naquele caminho. Na minha vida, na sua vida. Reconhecendo de fato. Reconhece dele em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Que coisa linda! É o Senhor que endireita as minhas veredas. Eu não tenho capacidade de discernir as minhas faltas ocultas. Não! É Ele que endireita as minhas veredas, que aplana o caminho, que conduz os meus passos. Se eu o quê? O reconhecer em todos os meus caminhos. Não ser como os de Emaú, discutindo com ele, reclamando da vida sem saber que estava ao lado dele. Dizendo: agora não dá, agora acabou, isso não faz mais sentido. Ser crente, mas como? É pancada para tudo que é lado, você não viu?
Ele quer o Messias, agora ele morreu e não sei quem, papapá. E nós repetimos isso na nossa vida diária. Nós andamos falando conosco mesmo sem perceber que o Senhor está ao lado, ouvindo as nossas murmurações, ouvindo as nossas palavras de fim, quando Ele diz: eu sou o início de todas as coisas. Eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu Deus, e às vezes eu, Rafael, estou lá. Não, mas caraca, tal. Aí o Senhor vem nos constrange, calma aí. Começa a falar conosco como os discípulos de Emaú, começa a queimar o nosso coração, começa a falar da Escritura não teológica, da que aponta para Ele mesmo como Filho, usa a Escritura para nos levar a Ele, para reconhecer que é Ele, que Ele é o Messias, é o Cordeiro de Deus, que fez tudo o que era necessário por nós. Como nós vamos pegar tudo isso e escrever meia dúzia de linhas na religião evangélica e dizer que é isso? Não podemos aceitar. Não podemos aceitar o jugo do homem. Não podemos aceitar um mandamento humano que oprime o verdadeiro conhecimento, a verdade, que é o verbo de Deus. Quando deveríamos ser levados e ser encorajados a conhecer o verbo, a ouvir o verbo e não estar sujeito debaixo de homens, debaixo de conhecimento, como Deus usa o profeta Isaías, falando ao povo de Israel: vocês obedecem de forma mecânica mandamentos que vocês aprenderam com os homens. Vocês me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Puxa, que o Senhor, que a gente ache graça diante do Senhor para não ouvir isso. Que a gente louve o Senhor, mas que o nosso coração esteja perto. Que a gente se submeta aos irmãos, anciãos, aqueles que o Senhor tem designado como responsabilidade local da nossa vida, mas que a gente se submeta a eles com alegria e com temor, mas como consequência de uma submissão pessoal e individual ao próprio Senhor. Seja reflexo dessa submissão, né? Que a gente esteja ali com os irmãos, mas, né? E às vezes, irmãos, olhamos e falamos assim: meu Deus, como? A gente olha assim, às vezes, lendo, ouvindo, compartilhando tudo isso, e quando a gente olha e fala assim: mas aí como? Como? Não, a gente não pode olhar nem para a esquerda nem para a direita. A gente não pode perder tempo com o que não é. A gente tem que olhar para aquele que é. Amém. O autor e consumador da minha fé. Não, irmão, isso aqui está errado. Não, irmão, isso aqui está errado. Deixa, caminho olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, o Redentor da nossa alma. Paulo falou: deixa para trás todas as demais coisas, sejam boas, sejam ruins, e avanço para o alvo, para o qual também fui conquistado, em Cristo Jesus. Caminhando, olhando para Ele, quero me aprofundar nele. Né? Veja bem, o Pietro está lá, com a idade do Pietro, ele já discutiu, ele já conseguiu descobrir que o Pablo é o pai dele. Porque quando ele era menorzinho, ele só via uma pessoa, mas não sabia nem que aquela pessoa era o pai dele. Sabia que aquele cara estava ali todo dia. Mas não tinha conhecimento. Olha que coisa interessante. Ele vivia a paternidade, mas não tinha conhecimento, não tinha revelação da paternidade. Ele sabia que tinha um sujeito ali, que levava, que dava comida, que trocava uma fralda, que ajudava ele, mas ele não sabia quem ele era. E às vezes a nossa caminhada cristã é assim. Nós estamos andando com Deus, sabemos que Ele está ali, provei tudo, mas ainda não temos revelação da paternidade, que Ele é Pai. Uma hora Pedro chama Ele assim, Pai. E ainda que ele chame de pai, que reconheça a paternidade, não significa que ele conheça a individualidade do pai dele. Como o pai dele é, se o pai dele é assim, é assado, se o pai dele é mais brabo, é mais calmo, se o pai dele gosta de ouvir, gosta de falar. Quando ele vai aprendendo essas coisas? À medida que ele vai convivendo com o pai. E ele vai conhecendo. Faz seus 18 anos, conhece o pai dele como ninguém. Faz 20, faz 25, faz 26. Ele acha que conhece o pai dele, né? Briga, fala não sei o quê, aquela coisa. Até que o dia que ele se torna pai. E quando ele pega o filho dele no colo, ele olha de novo para o Pablo, os olhos dele se abrem e ele tem uma revelação clara.
e consegue ver muitos aspectos que se passaram despercebidos ao longo de toda a sua vida, e naquele momento aquilo entra no coração dele, e ele consegue ver um amor que ia além do que ele percebia. E a nossa caminhada é assim. O Senhor falou: muita coisa tenho para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Estão caminhando no sentido que sabe que tem aqui do lado, ó, segurando a batata, expulsando o demônio, multiplicando um pão e tudo. Mas vocês ainda não entenderam. Vocês são meus irmãos. Eu sou o irmão mais velho de vocês. Eu vim revelar o Pai. Eu vim conduzir vocês ao Pai. Eu vim levar muitos filhos à glória. Eu vim adotar vocês em mim para o Pai. Quando a gente amadurece na vida espiritual, então a gente fala assim: Pai, ainda que não o conheça, como o exemplo simples que eu estava dando, né? Mas a gente vai caminhando, e todo dia, quando a gente reconhece Ele, naquele dia, no nosso caminho, aí Deus endireita mais uma vereda, mais um aspecto da nossa vida. Cara, que Deus é assim, cara. Que Deus, esse Deus não é o Deus da religião, não é o Deus da oração, do louvor, da oferta da palavra e acabou. Não é esse Deus. Esse é o Deus que a gente quer que Ele seja. Esse é o Deus que a gente quer que Ele seja. A gente chega e vai fazer tudo assim, esse é o Deus. Mas Ele não é isso. Até porque Ele não é a expressão de uma reunião. Uma reunião é apenas um aspecto pequenininho. Olhamos para a sua criação e para tudo que cada um está lendo e colaborando aqui, e vamos ver que Deus está muito maior do que a expressão de um culto. Um culto é um aspecto apenas. Um aspecto. Mas quando a gente para e olha para o reino, olha para o rei do reino, olha para todos esses aspectos, então a gente fala: Deus, até onde vai? Não tem fim. Por isso ele disse em João: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus, vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é ser alimentado de conhecimento do próprio Deus e estar nele, em comunhão com Ele para todo sempre. Vida eterna não é aquele: estou na Nova Jerusalém andando em rua de ouro, com uma casa que, olha, eu trabalhei muito lá, fiz muito para o Senhor, estou levando aqui minhas mãos, estão cheias, Senhor. Como as nossas mãos podem estar cheias diante de um Deus como esse? Mas o nosso rosto pode estar no pó, e o nosso coração pode estar contrito e quebrantado. E aí ele vem e nos diz: um coração contrito e quebrantado jamais desprezarei. Não é? A estes estimo na terra o homem de coração contrito e que treme diante da minha palavra. Olha aqui que aspecto. Então a gente vai ouvindo a respeito de um Deus que tem um amor muito além do que a gente imaginou. Um amor que nos cerca de tal maneira, que também nos disciplina, nos corrige, também nos coloca em circunstâncias necessárias. Essa semana eu estava pensando nisso, eu falei assim: caramba, como eu apanhei, rapaz. Que a minha essência é ser planejador. Eu trabalho com isso a vida toda, né? Eu tenho que planejar lá um centavinho de 62 milhões, eu tenho que saber para onde foi. Então é muito forte isso em mim. Então eu demoro, eu apanho muito para andar nesse aspecto com Deus, né? Então Deus fala: Rafael, é simples. Quanto mais você controlar, menor vai ser a sua dependência de mim. E quanto mais estiver fora de controle, maior vai ser a sua dependência de mim. Por isso esquece, meu filho, eu vou te mergulhar em situações o tempo todo fora do teu controle. Eu não vou deixar você sentar na cadeira. Eu não vou deixar. Não existe isso que as pessoas estão ensinando. Eu só vou mergulhar você cada vez em situações que estão mais fora do seu controle, para que a sua dependência seja mais profunda, para que a sua raiz vá mais funda. Eu fico louco, eu fico barateado igual uma barata tonta. Mas ele falou assim: mas é assim que eu vou trabalhar. Não adianta me pedir: Deus abençoa. O abençoa de Deus, quando ele interpreta, eu estou entendendo, Rafael, arruma tudo, faz isso, faz assado, deixa tudo no seu lugar. Não posso fazer isso. A sua dependência vai cair, a sua sensibilidade vai diminuir, o seu quebrantamento vai se enrijecer. Se eu te atender, você vai morrer.
Mas se eu te matar, então você vai ter vida. Meu Deus, mas que loucura! Esse é o aspecto do Evangelho, Deva, que Paulo falou, é loucura para os homens, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Amém. São os olhos abertos, com um colírio divino, o fardo leve, o espírito que caminha manso e brando diante do Senhor. Meu Deus, olha, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Quando começamos a pensar em quem Ele é, vai tomando um vulto, né, dentro de nós. Aí a gente vai pensando assim, meu Deus, então, Pai da eternidade, meu Pai nasceu, então produziu a eternidade, está acima da eternidade. Chamamos de Deus, chamavam de o eterno, né? Mas é Pai da eternidade. Não tem infinito para Deus, sabe? Não tem, é Deus de eternidade. No Salmo 90, como Moisés falou, é Deus de eternidade a eternidade. Pensa aí. Pensa, não sei, eu me enrolo, para ser sincero, quando imagino isso. E lendo esse texto de Filipenses, pensando nesse Deus se esvaziando de toda a sua glória e tomando a forma de um servo semelhante a um homem, e não usurpando o ser igual a Deus, porque tudo que operava quando andou na terra, operava porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Caramba! Para nos tornar irmãos dele. Olha que coisa, para nos adotar. O que é, quando eu não participei, mas já ouvi de pessoas que participaram, mas nunca fui pessoalmente. O colega me contou quando ele foi adotar 3 filhos. Ele foi na adoção, né? Então chega lá e tem muitas crianças, né? E na verdade, assim, você escolhe, mas assim, tem um processo, né? Todo de investigação e tudo com você, né? Cara, é uma coisa assim que ele falava, você não tem como imaginar. Imagina que as 3 crianças estavam lá, nunca viram ele, nunca viram. No processo final, irmão, imagina. No processo final, quando dá lá, ele pega as 3 e bota dentro do carro, são meus filhos agora. E olha, juridicamente, é um filho tanto quanto um filho biológico, com os mesmos e todos os direitos. Eles chamam eles de filho e eles chamam ele de pai. Adotados. O movimento foi dos filhos ou foi do meu colega o pai? Foi do pai. O filho só pode amar o pai porque o pai amou primeiro ele. Olha o que o João fala. Então ele vem, irmãos, e nos adota na pessoa de Jesus Cristo. Olha só. Para sermos filhos dele. Olha que convite. Não um pai qualquer. O pai com letra maiúscula. E agora passa a nos chamar de filho. O Apocalipse é lindo. Depois do capítulo 21 diz assim, porque eu serei eternamente o vosso pai e vocês serão eternamente os meus filhos. Caraca! Que coisa! Que coisa! Ele está falando ali, cara, eu vou fazer algo tão grande, vai ser eternamente, eu vou ser o pai de vocês e vocês vão ser o meu filho. Não vai precisar de sol, não vai precisar de lua, não vai ter mar. Não... Começa a descrever tudo aquilo. Eu vou ser isso para vocês, eu vou ser aquilo. Eu vou iluminar, eu vou fazer. Olha só como Deus falando, ó, o cuidado de pai. Eu vou fazer isso e tal, tal, tal. Não haverá dor, não haverá essa situação e tal. E toda a gente tem uma expectativa tremenda como cristão, né, de ir para o céu. Porque às vezes a gente não imagina a expectativa que está do outro lado, do coração de Deus. E nos receber, como viu aqui, como filhos. Expectativa da natureza, do que geme, da criação, e dele mesmo, que é muito maior do que a nossa. Interessante, né? A expectativa dele é muito maior do que a nossa, né? Então, assim, acho que a gente não vai conseguir fazer o 16, 17, 18, porque passou, mas não tem problema, porque a gente não tem nenhum objetivo, nenhuma meta, nem correr nada, né? Apenas o fechamento do 15, quando João fala, esse é aquele que eu disse, que vem depois de mim, contudo tem a primazia. No Evangelho de Mateus ele diz, esse é aquele a quem eu disse,
que não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Quando a pessoa vinha andando normal, um senhor e tal, aquelas sandálias que hoje, essa do Pablo é até muito bonita para a época, né? Mas aquelas que a gente às vezes vê em filme e tal, não, porque essa é bem trabalhada. Eram mais simples, assim, com solado e amarrada. Essa aqui a gente vê até alguns filmes, né? Então tinha muito contato com o pó. Então as pessoas caminhavam, porque não eram todos que tinham cavalos, né? E assim, muita gente andava a pé mesmo, de cidade em cidade. E quando o Senhor chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia, o escravo vinha, desatava as sandálias, tirava as sandálias, trazia um balde de água e lavava os pés do seu Senhor. E aí o seu Senhor entrava dentro de casa. João está dizendo assim, eu não sou digno de ser escravo dele. Nem como escravo eu sirvo para aquele que vai vir depois de mim. Tal é a primazia dele. Tal é como ele é grande. E olha que João estava ali pregando na unção, batizando para arrependimento e dando palavra de raça de víbora, né? E Deus usando ele e tal. Olha como é que é esse negócio de usar Deus que a gente diz hoje em dia, né? Deus está usando, né? Pô, Jesus falou assim, vira o homem nascido de mulher, né? Maior que João Batista, por causa da missão dele, que era preparar o caminho do filho, e sendo usado e tudo e tal. Mas quando alguém aponta para ele, ele olha assim e fala assim, não, cara, tu entendeu errado. Eu não sou digno nem de ser escravo dele. De alguma forma ele está se expressando através de mim, mas eu não sou digno nem de ser escravo, nem de desatar as sandálias dele. Eu batizo para a água, para o arrependimento. Mas ele virá e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista dá esse testemunho a respeito do filho, né? E aí, se o Senhor permitir, a gente avança então do 16 ao 18. Amém? Fala, o que é isso? Ué, mas podia ter louvozinho, leva assim de falta de... de louvar? Pô, Varão.